Salve pessoal, eu sou o Led, artista orientador de artes visuais, e a gente vai para mais um encontro aqui, né? Esse encontro ele é a continuação do encontro passado, né? Falando um pouco de referência no processo criativo e, e ali eu falei um pouco sobre como o começo dessa nossa busca de referências influencia, né, no nosso trabalho, no nosso desenho, né? E aí agora eu queria falar um pouco, continuando, que eu acho que é uma complementação, né, do que foi o encontro passado, que é sobre as imagens, né? Eu acho que sobre o poder que as imagens têm, né, para reforçar esse nosso pensamento que vem dessa herança das invasões e sequestros aí da Europa. Então, na verdade, eu queria trazer aqui como referência um encontro que eu vi, né, que aconteceu no Sesc, que chama Descolonização no Olhar. E eu vou colocar o link aqui. A ideia era, na verdade, assim, que quem pudesse ver esse encontro que é com a Elidaiana Alexandrino, com a Rosana Paulino, com o Claudinei Roberto. Então eles falam um pouco sobre descolonização do olhar nesse encontro. Mas como algumas pessoas eu sei que não vão conseguir ver um encontro, né? Às vezes conseguem ver uma parte só, eu vou trazer duas imagens que eu achei interessante para falar um pouco sobre. Foram imagens que é da pesquisa da Elidaiana Alexandrino, porque na verdade são imagens que a gente tem no nosso cotidiano que reforçam, né? Essas práticas aí que a gente tem coloniais, enraizadas. E, e eu achei interessante porque dialoga muito com a continuação do que eu falei no encontro passado, né? Então acho que tem muito a ver essa discussão. E eu acho que, porque no encontro passado eu trouxe alguns artistas, né? Pra gente pensar nessas referências, pra gente pensar um pouco no que está sendo produzido para quebrar com esse padrão que a gente tem de arte, às vezes de arte europeia, de só olhar para a Europa, de só olhar para movimentos de vanguarda europeus e tal. Então eu trouxe essas imagens e essas duas imagens são que eu vou colocar agora, são de marcas que utilizam uma delas utiliza uma etnia africana, né? Como símbolo da marca, e a outra utiliza uma etnia indígena para coloca isso aí na sua marca também. Eu vou passar as imagens agora e falar um pouco sobre, sobre como eles, né, esvaziam esse significado dessas etnias e tal. E também reforçar que eu estou fazendo um recorte desse encontro que teve, que chama Descolonização do Olhar. E eu reforço para quem quiser ver, é muito interessante a pesquisa, né? É, eles têm, todas as pessoas que estão nesse encontro têm uma pesquisa bem interessante sobre isso, né? Tanto nas artes visuais como nessas imagens aí do cotidiano. Então eu vou colocar as imagens e falar um pouco sobre isso para depois propor uma outra coisa. Então a gente tem nessa primeira imagem o estereótipo, é uma imagem bem estereotipada, né, sobre um povo africano, né? Então a marca ela faz esse estereótipo, né? Esvazia os diversos significados, né,
dessas culturas, né? E ainda utiliza isso para vender um produto de limpeza, né? Então acho que eu achei bem interessante, né? Quando eu vi esse encontro e que a Elidaiana fala sobre isso, porque é uma coisa que a gente que está no mercado, né? Tá para todo mundo ver ali e é uma coisa que acaba sendo naturalizada, né? No nosso olhar e ele reforça totalmente essa visão colonizadora, essa visão que diminui, né? Os povos africanos, essa visão que continua reforçando, né? Esse discurso do colonizador, né? Então acho que a gente tem que ficar atento quando a gente percebe esse tipo de esvaziamento de significado, de apropriação, né? De narrativas e ainda para vender um produto, né? Isso é muito complicado. Bom, essa é também a segunda imagem e que é a marca de produtos de limpeza aí também, que coloca uma etnia indígena também, como de uma mesma forma estereotipada, né? E relacionada à venda de produtos de limpeza aí, que também descontextualiza completamente, né, o povo indígena e, enfim, a sua cultura, né? Sua cultura de resistência aí de que a gente foi invadido pelos europeus e tal. Então essa marca usa aí a imagem de um indígena estereotipada para vender seu produto, né? Bom, então agora eu queria propor um exercício, né? Então, a partir do trabalho dos três artistas que eu passei na, no encontro passado, eu passei três artistas, três imagens, né? Então, que eu acho que fazem a gente refletir nesse sentido contra essa cultura colonial que é imposta e com base também no poder que as imagens têm também de colocar todos esses valores, né, e esvaziar conteúdos, esvaziar culturas, né. Então eu queria agora propor a partir do encontro passado e desse pensamento que eu coloquei agora, da questão desse esvaziamento, né, que essas marcas fazem com algumas das culturas de povos originários. Eu queria propor um trabalho ou em colagem, né? Para a gente fazer uma colagem, ou desenho, ou misturar os dois. Então, separar, ir separando ao longo da semana, ou se você já tiver algum material, ir separando imagens, né? Para a gente construir ou essa colagem, ou pode ser feito em desenho mesmo, ou a mistura de linguagem também, para a gente produzir esse trabalho em cima dessa reflexão do início das referências que a gente utiliza, né? Desses artistas que eu passei, e agora dessa reflexão sobre o poder que a imagem tem de colocar e esvaziar, né, algumas narrativas aí. Bom, acho que é isso. Então, essa é a proposta de exercício. Quem fizer o exercício pode me mandar lá no Instagram, que é o @desenhonasul, né? E qualquer coisa só entrar em contato direto comigo lá. E é isso aí, gente. Boa semana aí pra nós. Um abraço.